Boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém. Alegria, que privilégio poder estar aqui com vocês. Bom, como hoje é o culto dos amigos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre amizade mais na frente, sobre relacionamento, mas de introdução, o tema da nossa mensagem hoje será marcas de um verdadeiro adorador. Somos jovens cristãos, e agora? Depois que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida não para. A nossa vida deve ser diferente, mas damos continuidade a ela. E aí, agora? Como é que as pessoas vão saber que somos cristãos verdadeiros? Como nossos relacionamentos refletem acerca de Cristo? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sei que vai ser um momento precioso, tá certo? Só organizar aqui. Esse negócio de tecnologia não é comigo não. Preferi um papel, mas tá bom. Sério que era por ele com um negócio desse, olha só, mais bonito. Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre marcas de um verdadeiro cristão, a gente está relacionado à nossa identidade. A identidade refere-se a um determinado grupo que pertencemos e aquilo mostra nossos objetivos, nossas metas, quem somos. E quando a gente tem a nossa identidade firmada a Cristo, como eu falei, nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, começamos a ver que a nossa vida, a nossa caminhada deve ser transformadora e pura. Precisamos estar sempre nesse processo de purificação até aquele grande dia onde seremos convocados na presença do nosso Deus e, de fato, seremos perfeitos, né? Identidade é um traço característico de cada ser, que permite distinguir um indivíduo do outro. Ou seja, a nossa identidade como cristão deve ser diferente com a identidade do mundo. Afinal de contas, somos cristãos verdadeiros e precisamos que as pessoas saibam que somos cristãos verdadeiros. Então, eu vou falar sobre algumas marcas, sobre o verdadeiro adorador, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 86, no versículo 11, e acompanhe comigo a leitura. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, marcas de um verdadeiro cristão. Precisamos ser crentes fiéis, e é por isso que esse tema é tão precioso para nós. Salmo 86, 11 diz o seguinte: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Primeira marca do jovem cristão deve ser obediente a Deus. Quando temos a nossa identidade firmada em Cristo, somos confrontados a seguir e obedecer ao nosso Deus. E nós não devemos seguir os padrões deste mundo, mas devemos ser fiéis, seguir em obediência à vontade de Deus. E tem uma história que eu acho que desde pequeno a gente aprende. É uma história que envolve um rapaz que teve contato aí com as feras, os chamados leões. Acredito que todo mundo sabe dessa história. Daniel na cova dos leões. O contexto dessa história é bem interessante quando fala sobre a obediência. A primeira coisa é inveja e conspiração. Daniel, um homem fiel a Deus, um homem obediente a Deus. Ele era um homem que constantemente tinha uma vida de oração. Apesar do que seus invejosos falavam dele, ele era um homem íntegro, temente a Deus, obediente. E aí, Daniel recebeu a bênção de estar num cargo ali no reinado, um rei chamado Dário. E nessa posição dele, algumas pessoas ficaram com inveja. Alguns daqueles conselheiros não quiseram que Daniel fizesse parte de um cargo tão importante. E aí fizeram com que o rei Dário fizesse o quê? Decreto. Um decreto que as pessoas, todo mundo ali do seu reinado, não deveriam mais orar a Deus. Deveriam orar a quem? Ao rei Dário. Ou seja, a idolatria começaria e tudo mais. E aquele que não fizesse isso, não cumprisse esse decreto, sofreriam um absurdo. Ia ser jogado na cova dos leões. Daniel, ao tomar conhecimento do decreto, não hesita em continuar orando
a Deus 3 vezes ao dia, como de costume. E aí vem a denúncia. O que acontece? Daniel é capturado, é jogado na cova dos leões. Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões, os leões é um bicho assim, meio bravo, né? Eu fui num zoológico um dia desse, e estava lá, o bicho rugindo, eu tive medo. Imagina só Daniel naquele momento. Mas ele conhecia o Deus verdadeiro. Ele temia o Deus verdadeiro. E aí o que aconteceu com Daniel? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões o atacaram? Sim ou não? Não. Os leões ficaram quietinhos, calminhos lá, e tudo isso aconteceu e Deus o protegeu. Daniel, assim como Daniel, devemos ser obedientes. Então, o primeiro ponto da marca de um verdadeiro cristão é sermos obedientes a Deus. Precisamos constantemente ter essa obediência. O mundo quer que a gente desobedeça a sua palavra, desobedeça o que Deus nos ordenou de sermos fiéis a Ele. Porque a idolatria vem, o pecado vem, e o pecado nos afasta de Deus. Nós precisamos ser firmes assim como Daniel, e ser obedientes a Deus. Então a primeira marca, se você estiver anotando aí, é o verdadeiro cristão, o jovem cristão, deve ser obediente a Deus. Segunda marca, o jovem cristão não nega a sua fé. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nesse mesmo contexto de Daniel, nós conhecemos agora jovens cristãos, verdadeiros, fiéis ao nosso Deus, que se chamavam o quê? Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando a gente olha para o contexto dos 3 jovens na fornalha, a gente vê o seguinte: o rei Nabucodonosor, enquanto fosse o rei daquele tempo, não queria dividir o seu trono com Deus. E ele decide criar uma estátua de ouro bem grande, bem gigante. Para quê? O decreto seria: quando a trombeta soar, a música soar, todos que estiverem ali deverão se curvar aquela estátua em adoração ao rei Nabucodonosor. E quem não adorar a estátua será lançado em uma fornalha de fogo ardente. Mas, naquele momento, quando as pessoas se curvam perante aquela estátua, esses 3 homens, 3 jovens cristãos, negam a sua fé? Claro que não. Continuam firmes na fé, apesar da consequência, e eles decidem não se curvar. E aí vem as acusações, alguns caldeus denunciam os 3 jovens, Nabucodonosor lhes dá uma última chance, mas eles reafirmam a sua fé. Eles não privatizam a sua fé no âmbito político, no âmbito público. E a gente aprende que ser cristão é ter uma vida com Cristo, porque é muito fácil a gente ser cristão aqui na igreja. A gente vir no domingo a cantar bonito aqui, adorar a Deus ali sentado, ler a Bíblia, ou postar uma foto no Instagram com um versículo: o Senhor é o meu pastor e nada lhe faltará. Que coisa linda, né? Ser crente na igreja. Eu quero ver que quando o negócio começar a florar, perseguição começar, perseguição na faculdade, na família. Muitos jovens hoje passam por isso. Afinal de contas, ser cristão, a salvação é individual. Vocês sabem disso. Então a gente precisa ser cristão em todos esses âmbitos, no âmbito político, no âmbito público, escolar, universitário, na igreja. Então, esses jovens são capturados, né? E aí, eles declaram algo muito importante: se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se não, ainda não serviremos aos seus deuses. A fornalha é aquecida 7 vezes mais, eles são amarrados e lançados dentro da fornalha, e acontece um milagre. O rei vê quantos homens dentro da fornalha? Peraí. O rei Nabucodonosor, ele enviou 3 homens. Os soldados que estavam ali no meio também foram embora, porque não aguentaram o fogo. Peraí, tem alguma coisa de errado aí para o rei Nabucodonosor. Se eu enviar, pela conta matemática, se eu enviei 3, não deveria ter 4. Mas acontece o livramento de Deus.
Eles saem da fornalha sem ferimento, sem cheiro de fumaça, nem roupas chamuscadas. Acontece um grande milagre naquele momento. Deus é exaltado. E aí eles não privatizaram a sua fé. Eles afirmaram que Deus está com eles em todo tempo, em todo momento. Eles estavam dentro da fornalha chorando? Não, eles estavam caminhando, louvando a Deus, louvando ao Rei verdadeiro, ao Deus verdadeiro. Queridos, quando a gente olha para essas duas histórias, em ser fiel e ser obediente a Deus, as histórias estão interligadas. Eu não sei se você notou isso, mas eu quero que você acompanhe comigo Daniel 6, 25, 27, que diz assim. Vamos lá para a história de Daniel e do rei Dário. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Olha que afirmação que o rei faz àquele povo: o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro. Então se curvem a ele, se orem a ele, se prostrem a ele. Aleluia. Essa é a interligação da outra história também. Isso só acontece com crente. Olha só, preste atenção. Daniel 3, 28 e 29 diz: falou Nabucodonosor nisso: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem alguns outros deuses, senão ao seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Esse é o nosso Deus verdadeiro, o nosso que está conosco todo o tempo, que é o Deus de Daniel, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que continua agindo por nós. Então, meu irmão, seja um cristão verdadeiro, seja fiel ao Deus verdadeiro, e não privatize a sua fé. Seja um cristão fiel ao nosso Deus. Então, marcas de um verdadeiro adorador: primeiro, seja fiel; segundo, seja obediente. A terceira marca é: o jovem cristão tem uma vida de oração. Enquanto isso seja meio que razoável dizer isso, que o crente tem que orar, às vezes a gente não tem uma vida de oração. Precisamos constantemente dobrar nossos joelhos em gratidão e temor ao nosso Deus. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aí a gente vai contar a história de um homem que eu acho que vocês conhecem bem. No Salmos, deixa eu só pegar aqui rapidinho. No Salmo 142, a gente olha a história de um homem chamado Davi. Eu quero que você abra comigo no Salmo 142, por gentileza, e acompanhe comigo rapidamente. Oração no meio de grande perigo, salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Eu vou ler alguns versículos e aí a gente vai ver todo o contexto. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho que ando me ocultam a armadilha, olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça em um lugar de refúgio. Aí, versículo 6: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores. 7: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Até aí, queridos, quando a gente olha para esse contexto, a gente vê que o rei Davi
começou a ser perseguido pelo rei Saul. Quando o rei Saul ele tivesse prometido ao seu conselho perante Deus que não iria perseguir o filho de Jessé, Davi, ele decide perseguir. Rei Saul não cumpre a sua promessa, começa a perseguir Davi, botar armadilhas, colocar um exército até ele, e Davi decide fugir. Ele foge até Engedi, na caverna de Adulão. E aí nós aprendemos uma coisa: Davi, no momento de dor e sofrimento, ele ora a Deus, ele clama ao Senhor por socorro. Como ele diz: a ti clamo, Senhor, escuta a minha oração, escuta a minha voz, eu estou fraco, eu preciso de ti, preciso de tua ajuda. Lendo o contexto do Salmo 142, a gente vê uma diferença em outros salmos de clamor. Porque a gente olha assim, o salmista orou e Deus respondeu. O salmista clamou e Deus respondeu. Quando a gente olha para o contexto de Davi, a gente não vê explicitamente uma resposta de Deus na hora. A urgência do problema, e cadê a resposta de Deus? E aí a gente traz para nós que quando a gente ora, a gente clama por algo, parece que às vezes Deus não responde às nossas orações. E aí a gente às vezes quer desistir disso. Porque parece que Deus está indiferente comigo, ou Deus não está escutando, ou todo dia na caixa de e-mail de Deus está lá a minha mensagem: help, preciso de ajuda, e parece que Deus está vendo isso tudo. Mas a gente precisa entender que o tempo nosso é diferente do tempo de Deus. Deus ele responde às nossas orações no tempo dele, conforme ele quer. Mas às vezes o silêncio de Deus é pedagógico em nossa vida. A gente ora, a gente clama e parece que Deus não responde. Não quer dizer que ele não está agindo. Ele está preparando o melhor para nós. E por que Davi orou, mesmo a gente vendo que parecia Deus não iria responder naquele momento? Primeiro, Davi ele mostra a sua insuficiência. Ele diz assim: eu sou fraco, estão fazendo armadilha contra mim, sou fraco, preciso de sua ajuda. Essa é a dependência que nós devemos ter de Deus. Segundo, o Senhor é só o escudo, o Senhor é o meu refúgio. Ele sabia que não apenas poderia contar a Deus o seu problema, mas contar com Deus, contar com a misericórdia de Deus, com a graça, com o livramento de Deus. E por último ele diz assim, que não tem ninguém com ele. O rei Davi está só em meio à perseguição. E aí a gente vai para o nosso tema de hoje, amigos, e a gente vê que o rei Davi não tinha nenhum amigo que ele pudesse chorar, que ele pudesse se compadecer. Ele está sozinho. E a gente aprende uma das lições mais importantes para a vida do crente: que nós temos um amigo verdadeiro, que é justo e fiel, que não nos abandona. Ele está nos momentos bons e ruins. E esse amigo é o nosso Deus. Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o nosso melhor amigo. E ele diz, tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Davi diz assim: eu quero desistir de tudo. Minha esperança eu não tenho mais nada. Ela está se esvaindo, está saindo. E aqui é onde mostra que mesmo que Deus demore pelo nosso tempo de responder nossa oração, saiba que no silêncio de Deus Ele continua agindo, estará sempre conosco e responderá nossas orações no tempo certo. Mas também a gente tem que ter um cuidado, tá? Que Deus não é a ouvidoria da prefeitura, só vai problema. Porque alguns crentes hoje em dia, quando a vida está tranquila, está um mar de rosas, eu nem saber de Deus. Agora, quando o negócio aperta, relacionamento, crise financeira, crise emocional, Deus! Precisamos, queridos, a marca de um verdadeiro cristão é saber que nos momentos bons, nos momentos difíceis, precisamos sempre estar orando, agradecendo a Deus. Sabe qual é o maior milagre da sua vida? Você está respirando esse ar. A gente tem pessoas que estão acamadas no hospital, respirando por um respirador.
Mesmo assim, eu vejo que muitos ali que são cristãos são gratos a Deus por ter conservado a vida deles até agora. Precisamos ter uma vida de oração nos momentos bons e nos momentos difíceis. Isso é uma marca de um verdadeiro adorador. Quarto, essa aqui eu gosto de falar, eu acho muito bom, é pertinente para nós. O jovem cristão cultiva relacionamentos que aproximam de Deus, Jesus. Provérbios 13:20 diz o seguinte: aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Queridos, a gente conhece uma história, desde pequeno a gente escuta, que é a história do paralítico e os amigos. Vocês conhecem bem essa história, né? Jesus estava ensinando numa casa em Cafarnaum, e aí um paralítico queria ser curado. Mas em detrimento de Jesus estar lá ensinando, fazendo milagre e tudo mais, estava lotada a casa. E aí, como é que ele ia entrar? Teria dificuldade. Naquele tempo não tinha cadeira de roda, não tinha um robôzinho que levantasse ou algo assim do tipo. Era camado. E aí 4 amigos decidiram ajudá-lo. Subiram aonde? Num telhado e desceram a maca, a cama lá. E Jesus viu a fé deles e disse: seus pecados estão perdoados. Aí, claro, os religiosos, né, quiseram criticar a autoridade de Jesus. E aí, para mostrar a sua autoridade, Jesus faz o quê? Cura o paralítico. O homem se levanta, pegou a maca e saiu andando. Todos ficaram maravilhados com a glória de Deus. A gente sabe que Deus, Ele opera milagres em nossas vidas. A gente sabe que Deus está sempre conosco, Ele cuida de nós, Ele nos ama. Mas quando a gente vai para questões como relacionamentos, a gente precisa ter cuidado. E aí eu vou me deter um pouco, falar sobre relacionamento hoje. A gente vai começar sobre relacionamento de amizade. Amigos mais chegados do que irmãos, mas também há amigos que só querem te levar para o buraco. Amigos que realmente não são fiéis ao Evangelho, não são fiéis a Deus. E aí eu vou contar uma experiência própria. Nos meus 18 anos, mais ou menos, eu fui para um cursinho preparatório para o Enem e tudo mais. Entrei na faculdade e aí eu me juntei com uma galera bacana, uma galera popular, gente boa. TikTok, Instagram, era uma galerinha muito legal. E aí eu me juntei com eles, né? E aí começaram as coisas ruins. Primeiro, eles não sabiam que eu era cristão. E eu nunca tinha apresentado Jesus para eles. E aí decidiram fazer uma festa e me chamaram. Quando eu cheguei nessa festa, eu não bebo, não fumo. Eu cheguei lá, a galera já estava bêbada, já tinha uma galera lá com um negocinho de matuta, com um uauá dentro. Eu fiquei lá olhando aquele povo e disse: o que eu estou fazendo aqui? E aí naquele momento, a brincadeira, eles riam de mim, tiravam onda. E aí teve um momento que eles disseram assim: olha, bora, vamos participar com a gente, vamos participar. Você é do nosso grupo, você é bem-vindo aqui, somos seus amigos verdadeiros. Vamos selar. E aí me deram um copinho com cerveja, matuta, não sei o que era aquilo. E tá! Cometi o pecado. Naquele momento de me entregar a falso testemunho e a colocar marcas no meu corpo. E naquele momento, a galera ficou animada, uhul. E eu disse: gente, eu sou crente. Riram de mim. Tiraram onda. Crente desse jeito? Deixa de tua história. Eu tinha passado por um processo de conversão e já tinha me entregado a Jesus Cristo. Então, eu sempre digo que o pecado em nossas vidas deve ser um acidente de percurso. A gente não deve pecar por prazer, porque o pecado nos afasta de Deus. Eu vou falar sobre ele daqui a pouco. E aí, ok, tinha esses amigos que não eram meus amigos, que estavam me levando para o caminho errado.
E aí adivinha só, na semana, depois de umas 3 semanas, fizeram um aniversário para mim. E leva só o bolo, Pedro, que a gente cuida do resto. Naquele tempo era o Bento Gate, a motinha, eu levei lá um bolinho simplório para mim. Quando eu cheguei lá, a mesma coisa, bebida, de novo, mas era meu aniversário. Dessa vez eu não vou fazer isso, eu vou ficar aqui tranquilo. Então eu via tudo. Eu estava sóbrio, eu via tudo. E aí chegou uma menina, que é desse mesmo grupo, e olha para mim e diz assim: eu sei que eu sou a dona da casa, eu não sou a dona da casa, mas o que tu está fazendo aqui, hein? Eu comemorar meu aniversário, né? Mas tu não é crente? O que você está fazendo aqui? E eu liguei para meus pais para irem me buscar. Cheguei em casa chorando, porque sequer eu tenho apresentado Jesus para aquelas pessoas. Não dei um testemunho verdadeiro. Peguei contra o meu Deus. Errei. Naquele momento eu reconheço que eu era. E aquele grupinho se desfaz. Tiveram outros problemas, confusão, relacionamentos corrompidos. E depois, com o tempo, eu fui me reaproximando daquele povo, mas agora diferente, apresentando Jesus para eles. Relacionamentos verdadeiros, Cristo deve estar no centro. Ah, Pedro, então quer dizer que eu não posso ter amizade com incrédulos ou com pessoas que não conhecem a Jesus? Espera aí. Você pode ter amizade com essas pessoas, mas porém você deve influenciá-las para o bem. Elas sabem que você é cristão? Você é cristão? Lhe respeitam por isso? Ou você é da mesma coisa? Precisamos ser luz contra as trevas. A gente não se deve se misturar com trevas. Então, a gente ter amizades com pessoas que não são cristãs é muito bom quando a gente é influência. Quando a gente é influência naquela pessoa. Quando a gente mostra o amor de Deus, o amor que nos muda, que nos molda. Então, em relacionamentos como amizades, precisamos sempre lembrar, nosso melhor amigo é Jesus. E precisamos apresentá-lo para outras pessoas. Quantas vidas precisam desse amor? Seus amigos da escola, seus amigos da universidade, da família, de onde você estiver, precisam saber quem é Jesus. E através da sua vida, às vezes, a sua vida é a Bíblia que o incrédulo vai ler. Você precisa ter uma vida fiel. E aí eu já falei sobre essa questão de nós sermos influência. E eu quero dizer, agora já falei sobre relacionamento de amizade, eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento amoroso. Eita! Galera, eu vou casar. Eu vou dizer de novo, vocês estão muito desanimados. Galera, eu vou casar. Eita, coisa boa, né, gente? Casar é legal. Aquilo que parecia impossível, mas Deus honrou. Louvado seja o nosso Senhor, que reine sempre, né? Galera, eu vou casar, tá? E eu tenho aprendido sobre relacionamento e costumo aprender, e sempre gosto de passar isso para os jovens que eu conheço, amigos que eu conheço, que a gente precisa ter relacionamentos saudáveis. E eu conheci a minha agora noiva há mais ou menos 2 anos. E faltam 175 dias para nós casarmos. E aí eu quero apresentar ela para vocês. Eu gostaria que meu amor, o amor da minha vida, se levantasse agora, para vocês conhecerem a mulher que transformou minha vida. Obrigado. E depois que eu conheci Gabi, a minha noiva, eu não leio e nem mais assisto filmes de romance. Sabe por quê? Porque eu vivo um romance. Um romance que nenhum filme de Hollywood pode mostrar. Com problemas, não existe relacionamento perfeito, tá bom?
mas a gente tenta juntos crescer em comunhão com Deus. Costumo dizer que um relacionamento saudável, ele não deve ter a base. Vocês conhecem aquela história, né? A casa sobre a areia e a casa sobre a pedra. A gente trazendo para relacionamento, a gente traz um ponto muito importante, que a nossa base deve ser Jesus Cristo. Ou seja, pilares de um relacionamento, amor, fidelidade, confiança, amizade, devem estar presos a essa base. Ou seja, se a gente coloca pilares em cima da areia, de amor, de paixão, dessas coisas, ela vai cair, porque passa. Mas quando nós estamos solidificados em Cristo, o nosso relacionamento começa a crescer, começa a um futuro casamento, a gente deixar um legado para as pessoas e que tivemos um relacionamento não perfeito, de pessoas imperfeitas que tentam alcançar essa perfeição, até que a morte nos separe. E aí a gente olha relacionamentos na Bíblia, muito bonitos, mas tem um relacionamento que lá em Gênesis diz isso. Vocês já pensaram, quando você lê a Bíblia, eu espero que você leia a Bíblia, porque a palavra de Deus diz assim: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, não como Adão amou a Eva. Vocês já notaram isso? Porque Adão não é um exemplo de um marido perfeito. Primeiro, conhecem toda a história? Deus criou Adão e Eva, e aí eles pecaram contra Deus, comeram um fruto proibido, e aí Deus foi lá no jardim procurar o pessoal, e aí disse assim: por que vocês desobedeceram? E o que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí, ó. Foi ela, a culpa é dela. Pessoal, a gente sabe na Bíblia, o salário do pecado é a morte. Adão entregou Eva para a morte. Deu uma sentença para ela para morrer. Ó, a culpa é dela, mata ela, eu não. Mas quando a gente olha para por que devemos nós homens, futuros maridos, noivos ou já maridos, amar nossas esposas, é o amor sacrificial de Jesus. Porque Jesus deu o que pela igreja? Então, cabra, olha para mim. Só os homens agora olham para mim. Está em um relacionamento sério, fiel? Ame a sua noiva, a sua namorada, a sua esposa, e se for preciso, dê a vida por ela. É assim que Deus nos manda. E olha, eu sou grato a Deus, porque assim, Gabi hoje é minha auxiliadora, é aquela que me mantém em pé, de joelhos dobrados. Mulheres, sejam auxiliadoras de seus maridos, orem por nós. Somos cabeça dura às vezes, quem precisa de um aconchego, de uma palavra de paz. A gente às vezes escuta mais a mãe e a esposa do que amigos às vezes. E eu quero lembrá-los que o nosso papel como homens é proteger, amar e cuidar. E da esposa é ser submissa ao marido. E submissão não é ficar abaixo do marido, é ser uma auxiliadora. Que mulher não gostaria de ser submissa a um cara que ama, que confia nela, que cuida dela, que dá a vida por ela? Precisamos ter um padrão de relacionamento cristão. O mundo hoje não quer isso não. Fica com um, fica com o outro. Mas deixa eu experimentar se o beijo vai rolar. A gente não está falando de objeto, de chiclete que você come e cospe. Não. A gente está falando de servos de Deus, filhos de Deus. Eu tenho uma coisa a dizer: servo de Deus deve se relacionar com servo de Deus, porque eles dois têm o mesmo propósito. E aí, falando sobre relacionamento, a gente já sabe, né, que um relacionamento saudável deve ter Deus como a nossa base. E depois a gente tem o nosso papel. O homem deve ser protetor, amar, a esposa auxiliar, amar também. E nós devemos não ter o jugo desigual. Sabe o que é isso? Na verdade, no tempo bíblico, o jugo era o seguinte: tinha um boi e outro boi, e eles colocavam uma madeira, e o outro boi corriam na mesma direção, tinha a mesma velocidade e tudo mais.
Jugo desigual é quando você coloca um boi e um jumentinho. O jumentinho é um pouquinho mais lento, o boi é mais rápido, o boi pode ser mais arengueiro do que o jumentinho. O jugo desigual é isso. É você se relacionar com pessoas da sua mesma fé. Ah, Pedro, quer dizer que eu devo terminar com meu marido agora que não é da igreja? Calma. A gente precisa saber que a gente deve continuar como influência. Precisamos, claro, manter o caráter de Cristo e orar por aquela pessoa para que ele justamente venha para a igreja e a gente se relacione mais e mais com Deus. Mas quando a gente vai para a Bíblia, o jugo desigual não deve ser uma opção para nós. Crente com crente. Um leva a Bíblia e o outro expulsa o demônio. Né? Católico com católico. Um leva o terço, o outro reza o Ave Maria. Macumbeiro com macumbeiro. Um leva a galinha e o outro vai para a encruzilhada. Muçulmano com muçulmano. Um leva a bomba e o outro acende. Mas estão no mesmo propósito. Então devemos ser crentes com o mesmo propósito em um relacionamento, sabendo que Jesus deve estar no nosso relacionamento. Então uma das marcas, a gente vem trabalhando sobre a marca, é ter relacionamentos que exaltem a Deus, que nos aproximem mais de Jesus. Relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, relacionamento entre pais e filhos e tudo mais. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Precisamos ter relacionamentos saudáveis que exaltem a Deus. Sejamos um canal de bênção para que nós nos relacionamos. Possamos falar do amor de Jesus aos nossos amigos. Possamos ser influências para o bem e não influências para o mal. Quinto, o jovem cristão, ele tem aversão ao pecado. Isso aí eu não preciso dizer. Crente não gosta de pecado, porque o pecado, ele... Quanto tempo? 3 minutos? Misericórdia, eu ainda estou na metade. Crentes, eles devem ter aversão ao pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado é mau. Então, marcas de um verdadeiro adorador é que o jovem cristão não gosta do pecado. E também não dá testemunho de pecado. Precisamos ter uma vida fiel ao nosso Deus. Também, o jovem cristão deve ter a Bíblia como regra de fé e prática. Se você compra um carro novo, ele vem com um manual. Isso aqui é o manual da vida do crente. A palavra de Deus, precisamos ter contato com isso. Queridos, eu vou correr aqui, né, porque por causa do tempo ali. Obrigado, meu relógio está quebrado, mas eu não sabia. Daqui para meia-noite a gente termina. Quinto, né? O jovem cristão sabe perdoar. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim até 7 vezes? Jesus respondeu: digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Quando a gente olha para o cenário da cruz, Lucas, Mateus, Marcos nos relatam alguns detalhes bem importantes. Cristo foi condenado à crucificação, soltaram Barrabás por causa, né, do feriado. E aí a gente vê que Cristo é açoitado, zombam dele, salvou os outros, aqui mesmo se salva, até 2 malfeitores que estavam um de um lado, um do outro, aquele de um lado disse assim: salva nós também, zombou, né? Apesar de todo o cenário da crucificação, dos açoites, da dor, do sofrimento do nosso Salvador, a gente olha que uma das 7 últimas palavras de nosso Senhor foi intercessora. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí a gente olha que o crente verdadeiro, ele deve perdoar. Eu vou contar uma história para vocês. Bom, eu no ensino médio sofri um bullying, sofri agressão física, agressão verbal. Fui parar numa cama de hospital. Tive que fazer uma cirurgia. Porque o lugar onde esse valentão me batia começou a inchar. Tive que ir para a faca. E no leito ali, para entrar na cirurgia, sabe o que eu disse para o meu pai? Pai, eu não quero que aconteça nada com ele. Eu quero perdoar. Eu decidi perdoar. Porque eu tirei aquele peso de rancor, de raiva de mim. E aí eu perdoando ele, a cirurgia deu tudo certo, as pessoas ficaram sabendo desse perdão, porque afinal de contas, imagina, a pessoa passar 4 meses sofrendo agressão, devemos perdoar por causa disso. Apesar das agressões, eu perdoei. E aí esse rapazinho, eu vou contar rapidinho,
ele fez um negócio que eu gosto de trabalhar muito, chamado EJC. E adivinha, tem um momento, é difícil contar, não posso contar. Eu tive um momento lá que eu tive que E aí nesse momento eu encontro ele lá nesse EJC, eu trabalhando já. Imagina só se eu não tivesse perdoado ele, tivesse com rancor. Ele deveria dizer, olha, o crente que está aqui, né, rancoroso, não me perdoa. E aí depois desse momento que eu tive com ele, ele veio conversar comigo, que tinha vergonha do que tinha feito a mim. Eu disse, cara, eu já te perdoei. E perdoar não é esquecer, mas também não é lembrar com rancor. E aí teve um momento nesse AJC que foi marcante para mim e para ele. Porque eu vou com ele até o altar e ele entrega a vida a Jesus. E isso é o poder do perdão. A gente precisa perdoar. Talvez você se identifique com essa minha história, né? Acusações, bateram em você, ou alguma coisa na família, com o marido, esposa, filhos, que você ainda está com aquela dor rancor. Precisamos perdoar. Devemos perdoar, pois é um mandamento do nosso mestre. Devemos perdoar, pois o nosso mestre, em um momento de dor, acusado justamente, e ao invés de lançar maldição, ele nos perdoa. Um jovem cristão de verdade deve seguir e ter uma vida cristã de exemplo. Se não perdoamos, não estamos tendo uma vida cristocêntrica. Por último, o jovem cristão busca refúgio, socorro e fortalecimento no Deus verdadeiro. Queridos, eu estava vendo aqui, meu relógio está quebrado. Vocês sabem quem pode consertar? Relojoeiro, né? E meu celular caiu ali na hora. Vocês sabem quem pode consertar? O cara da tecnologia, né? Mas tem uma coisa, é o meu coração. Ele está quebrado. Vocês sabem quem pode consertar? Deus. Será que quando a gente diz isso é verdade em nossa vida? Ou a gente está falando só porque está bonito aqui esse coral? Será que quando precisamos de refúgio, nós buscamos a Deus ou outras pessoas ou outras coisas? Queridos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não devemos temer, porque Ele está conosco, como diz no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Não importa a sua angústia, não importa a sua dor, Ele cuida de você. Deus é o nosso refúgio. Temos a proteção em tempos difíceis. Temos a presença dEle constante. E graças a Ele temos a nossa esperança. O jovem cristão, a sétima marca é inconformado com este mundo. O jovem cristão não deve moldar as tendências de agora. Quando fazemos a vontade de Deus, o mundo já não consegue nos influenciar. Isto é um exercício de autocontrole, mas sabendo, estando na dependência de nosso Deus. Por último, o jovem cristão deve se submeter a Deus. Com Jesus estamos seguros. Você pode confiar em Deus. A presença de Deus é um lugar seguro. Sabe por quê? É seguro porque Jesus na cruz morreu, mas ressuscitou. Em João 8,58, ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Você sabe o que ele está dizendo ser? Ele estava dizendo, na verdade, eu sou o pão da vida. Aquele que tiver fome e virá a mim, jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, jamais andará em trevas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim dará frutos. Esse sou eu, esse é o grande eu sou. Aquele que cuida de nós, aquele que nos ama, aquele que está conosco, que naquela cena de horror da cruz, ele esmaga a cabeça do diabo, ele esmaga a cabeça da serpente e nos perdoa, nos ama e nos torna filhos de Deus. A nossa identidade perdida, caída, restaurada, porque agora temos a identidade cristã. Por causa disso, eu me curvarei. Eu espero que você se curve, se submeta a Deus. Eu vou me curvar, meu Deus. Eu vou me curvar, porque para onde
onde eu irei, se não for para os braços do meu Senhor? Eu vou me curvar, porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Eu vou me curvar, porque céus e terras adorarão ao meu Senhor. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Eu vou me submeter a Deus, porque Deus exaltou soberanamente o nome que está acima de todo o povo, de todo mundo. Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o meu Senhor é o Rei, só o meu Deus é o Deus verdadeiro. Vamos nos curvar, regenerados por Deus. Vamos nos curvar, descansando em Deus. Queridos, essas marcas que eu contei a você precisam ser o nosso manual. Precisamos ser crentes fiéis, submetidos e regenerados em Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aleluia por Jesus. Aleluia por Jesus. Aleluia por Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.